Pessoal, então vamos lá. Boa tarde. Oi, Ju, bem-vinda. Boa tarde. Live de hoje. Live vai ficar salva depois vou subir ela para o YouTube. Presta bem atenção. A live aqui eu não estou julgando ninguém. Vou explicar aqui agora, Pedro. Eu não vou julgar ninguém aqui nessa live, não estou falando mal de nenhum comportamento. O meu papel aqui não é ditar regra de comportamento. O homem tem que ser assim, mulher tem que ser assado, não é isso. Eu só estou fazendo aqui uma observação prática, uma observação da minha vida pessoal, uma observação do que eu atendo, tá? Nas minhas mentorias, no processo de constelação familiar, e daquilo que eu leio, né? Daquilo que eu acompanho. Qual que é o tema da live então? Da onde que surgiu o tema da live? Eu fiz um stories dizendo o seguinte: alguns homens não respeitam as mulheres. Aí ok, acho que não tem dúvida sobre isso, nem que tipo de homem que é esse. E eu disse depois, no entanto, alguns homens respeitam, entre aspas, respeitam as mulheres em excesso. E disse, por fim, existe uma linha do meio, caminhe sobre ela. Um post voltado para os homens. E aí o que aconteceu? Os caras começaram a me mandar alguns directs perguntando, Orlando, eu não consegui entender muito bem o que você quer dizer com excesso de respeito. Eu entendi, alguns homens não respeitam, mas você fala de excesso de respeito e caminhar no meio. Explica um pouco melhor isso. Então por isso que eu fiz uma votação para saber se o tema era interessante para poder falar. Via de regra é os homens que vivem reclamando que sempre são vistos só como amigos com relação às mulheres, nunca como amantes. As mulheres não namoram eles, não ficam com eles por algum motivo. Fica ali 1, 2, 3 meses, depois fala, acho que eu gosto mais de você como amiga. Então o que está acontecendo com esses caras? Eles estão num polo extremo. Presta atenção no que eu vou te falar. O cara que não respeita a mulher, muitas vezes ele está no polo extremo do seguinte, ele vai ver a mulher como um ser inferior, ele vai ver a mulher apenas como objeto sexual, ele vai ver uma mulher tipo como uma propriedade dele, ok? Isso nós não fazemos. Os homens que me seguem aqui não têm esse perfil. Então se eu procurar aqui, nos meus quase 12 mil seguidores, metade é homem, não vou encontrar nenhum com esse perfil. Esse cara não está interessado nesse tipo de assunto, ele é o que ele é e pronto. No entanto, eu tenho um outro extremo de homens que procuram, que me escrevem, etc. Ele fala, cara, eu não quero ser esse tipo de homem, não é o meu estilo, mas eu também não sei como fazer, porque eu sempre acabo virando amigo das mulheres. É porque eu sou feio? É porque eu não tenho dinheiro? É porque eu não tenho estilo? Eu não atribuiria facilmente a dinheiro, eu não atribuiria a estilo, tá? Eu não atribuiria a beleza física. Isso pesa? Isso pesa sim. Mas a questão comportamental masculina tem um peso muito grande para a mulher. Nós homens, a gente se curva mais diante da beleza feminina. As mulheres mais diante do nosso comportamento. Mas que tipo de comportamento esse homem está tendo? E eu vou explicar as causas possíveis desses comportamentos. Por isso, se você quer mudar um comportamento, nem sempre vai adiantar você comprar um e-book ou ficar acompanhando aquele cara que fala sobre sedução no YouTube, porque às vezes as suas questões são muito mais profundas do que querer aprender uma ou outra técnica, entre aspas, de sedução. Tá? Eu vou começar dando um exemplo, não é metáfora, não é história, é um exemplo real de um amigo meu. Eu quero que vocês avaliem como que ele age, se você agiria assim também. Ele tem um exemplo muito claro para mim de um homem que anda na linha do meio. Tá? Um homem solteiro que está andando na linha do meio. Eu acho que vocês deveriam tentar se encaixar. Ele não tem nem ideia do que eu estou falando aqui. Ele não entende nada dessas coisas. Ele o faz porque é natural dele. Tá? Supondo, nós estamos numa mesa de um barzinho, fizemos um churrasco, uma festinha, chegaram algumas meninas. O que esse amigo meu faz? Primeiro, o que ele é? Ele é extremamente leve. Ele é seguro. Ele é um cara de bem com a vida. Uma pessoa assim, ela é magnética. Todo mundo quer estar perto dela. Até aí, ok. Quando senta uma mulher do lado dele, o que ele faz? Ele começa a conversar. Quando ele olha, observa a mulher e fala, essa mulher me interessa. Lá pelas tantas, quando o ambiente já está muito descontraído, ele já brincou bastante, já fez piadinha e está numa conversa agradável, o que ele costuma fazer? Presta bem atenção. Ele faz assim, ó, ele entrelaça a mão dele da menina. Duas hipóteses podem acontecer. A mulher estranhar, tirar a mão, porque eu já vi isso acontecer. Ele leva na boa, dá risada, continua. Ele não tocou na parte íntima dela, ele não agrediu ela. Ele foi ousado. A mulher estranhou, tirou a mão. Só que tantas outras mulheres também permanecem com a mão entrelaçada. Ou seja, ele tomou uma atitude, ele foi ousado e a mulher correspondeu.
Lá, um pouquinho depois, ele já pega a mão dela e beija as costas da mão dela. Opa, mais um movimento que ele já fez. E eu não preciso nem falar o resultado disso. Geralmente ele acaba ficando com aquela mulher. Tá? Vocês são capazes de fazer isso? Vocês já fizeram isso? Vocês dão conta de fazer isso? Por que esse cara faz isso e que ele não tem nada de especial e outros caras fazem? Gente, é por terabytes e terabytes de informação que está na mente. Tudo criação mental. Por que esse cara faz isso? Porque ele não vê a mulher mais do que uma simples mulher. Ele olha, nossa, que mulher interessante. Acho que eu gostaria de ficar com ela. Então ele ousa, mas ele ousa dentro de uma escala de bom senso. Ele não chega pegando a mulher pelo cabelo, ele não chega olhando como tarado para ela. Depois eu falo sobre isso que um cara me perguntou no direct. Ele simplesmente está ali numa brincadeira, bem humorado, leve, pegou ali e tal, começou a escalonar e acabou ficando com ela. Ela estava afim, ok, não tem problema. Se eles vão namorar a partir dali ou não, é outra história. Qual que é a diferença então para esse sujeito, igual esse sujeito a tantos outros, que é meu amigo pessoal, eu conheço vários assim, do sujeito que está aqui no outro extremo, ele jamais conseguiria fazer isso. Qual que é a diferença entre esses dois homens? É uma imagem interna que eles têm da mulher. Entramos naquele processo novamente de sacralização. Então por isso que eu falo excesso de respeito. Alguns homens se aproximam das mulheres como se estivesse entrando num templo sagrado, onde lá tivesse uma imagem que está muito inalcançável. Ele chega no templo se curvando e pedindo desculpa, que eu sou um homem, eu sou um pecador. Alguns homens carregam, internalizam, eu estou aqui exagerando, óbvio, tá? Ele não faz isso na prática, mas alguns homens internalizam essa imagem distorcida do feminino. Uns para o extremo daquela coisa profana de mulher como objeto, que não é o nosso caso aqui, tá? Que é o machista, o tirano. Só que outros vão parecendo um súdito, ou parecendo assim um garotinho, né? Nossa, o cara antes de dar 1 minuto, ele já pediu 3, 4 vezes desculpa para a mulher, né? Olha, ele chega assim com a mão, olha, me desculpa, ele chega encolhido, porque é como se ele estivesse diante de uma grande entidade, de como se aquilo fosse uma grandiosa coisa. Essa é a diferença dos caras que fazem, dos ousados, para os que não fazem uma imagem interna da mulher. Esse que fazem não tem uma imagem distorcida assim da mulher. Ele não tem essa imagem sacra, como se ele estivesse entrando numa igreja e estivesse diante de uma grande imagem a ser venerada. Não. Por que esse cara, então, tem essa imagem equilibrada da mulher, nem para o extremo, nem para o outro? E por que esse outro aqui não tem essa imagem? Porque isso vem de terabytes de construção de informação. Essas informações vêm do nosso inconsciente coletivo. Talvez um cara lá no Irã veja a mulher diferente do que um brasileiro veja, que também é diferente do jeito que um canadense veja. Tá? Temos a nossa questão familiar. Como que ficou sua relação com a sua mãe? Ficou bem definida? Ficou uma falta? Ficou uma lacuna? Você só conviveu no universo dela? Faltou o pai, etc, etc, etc. O cara que vê a mulher como mulher, nem profano, nem sagrado, mas sabendo que qualquer ser humano carrega essas duas vertentes, que eu já vou explicar, ele consegue então ter um bom desempenho com mulheres adultas, porque ele está vendo a mulher como ela é. Ele está conectado com a realidade. Quem está aqui no sagrado e quem está aqui no profano tem uma visão distorcida, está diante de uma realidade distorcida que a mente dele criou pelo inconsciente coletivo, pelo inconsciente familiar e o individual, aquelas experiências que ele passou. Como que ele construiu o imaginário, o sexo oposto, na mente dele. Então esse sujeito, eu recebo direct, não é de menino de 18, 19 anos que não tem experiência. Eu recebi direct, nesses últimos dias, de caras que têm quase 50 anos. Falou, cara, eu sempre fico para amigo. É óbvio, você se aproxima da mulher e toda essa sua visão distorcida, toda essa sua insegurança, ela exala antes de você dizer o primeiro oi. A mulher, ela é muito sensível a captar essas informações de inconsciente. Ela capta e fala, olha, esse cara aqui é tão legal, esse cara aqui é tão bacana, esse cara aqui é até bonito, é um cara que poderia ser um bom parceiro, mas eu não consigo gostar dele como homem, eu gosto dele como um irmão, eu gosto dele como amigo. E o quanto sofrem esses caras, visualiza, você deve ter um amigo assim, pensa, retoma aí teu pensamento. Às vezes você é assim, às vezes o irmão seu é assim, menina, você tem um irmão que é assim, um amigo que é assim, não é? Ele sempre fica para amigo.
a porção, a imagem que ele tem feminina, eu já vou entrar de porção feminina e masculina que a gente tem dentro da gente, está distorcida. Então a gente tem várias vertentes de explicação para isso. Ora, um sujeito que sempre esteve no universo feminino, ele não toma o pai, ele não está completo, ou ele não está completo de mãe, ele não está completo de pai, eu já vou explicar o que é isso, segura só um pouquinho. Ele vai procurar na mulher, ele já olha para a mulher, tipo assim, ele olha como uma mãe, ele olha assim, nossa, eu quero alguém para afeto. Um homem saudável, cheio de pai e de mãe, eu já falei isso em outra live, ele não pensa no afeto no primeiro momento, ele pensa na sexualidade no primeiro momento. E depois da intimidade, depois de rolar um tempo, aquilo se torna afeto e aquilo se torna um relacionamento saudável. No primeiro momento, o homem ele quer a sexualidade, porque esse homem, afeto, realização, essas coisas, ele já recebeu da família dele que é onde estão essas forças psíquicas. Agora com a mulher, ele vai procurar no primeiro momento sexo, depois uma construção, uma união, em que eu compartilho e ela compartilha também. Eu me dou e ela se doa também. Nós somos do mesmo tamanho. Eu não procuro nela minha mãe. Percebe? Esse cara, provavelmente, então ele está cheio de busca por essa mãe. Ele exala isso. Então as mulheres começam a vê-lo como amigo. Ele não tem ousadia, porque ele é um cara cheio de trava. Lembra que eu citei o exemplo do meu amigo que pega na mão da menina? Ele não faz isso. Esse meu amigo, por exemplo, que faz isso, ele não fica pensando. Ele pega e faz. A mulher tirou a mão, ele continua rindo, numa boa, daqui a pouco ele tenta de novo, aí ela aceita. Você entendeu? Tudo com respeito. Ele não está forçando ela nada. Mas ele tem uma audácia, porque ele é um homem firme e que sabe o que quer. Esses outros homens, eles têm assim um excesso de um pudor, uma covardia para com as mulheres, para o toque com as mulheres, que os impedem de ser vistos por essas mulheres como um parceiro ali sexual. Ele vai ser visto como um grande amigo. Por quê? Geralmente, como esse cara é? Ele é muito terno. O que é um cara terno? É um cara cheio de ternura, não é? Ele é muito afável. Esse cara, eu vou deixar salvo. Esse cara, ele quer ouvir a mulher. Quantos desses caras, quantos de vocês estão me ouvindo, passaram por isso ou conhecem alguém que passou por isso? Esse cara gosta de uma mulher e ele fica ouvindo dela, porque ele é o amigão, que ela saiu com fulano, que ela deu para ciclano, que ela não curtiu, que ela curtiu, que ela tá apaixonada. Ele ouve isso, aquilo lá, o cara maceta o coração dele, aquilo lá deixa ele amargurado, porque ele gosta daquela mulher, mas ele ficou para amigo, enquanto ele vê aquela mulher saindo com vários caras, experimentando estar com vários caras, e com ele não. Você é meu amigo, você serve para ir comigo às vezes talvez no cinema, você recebe minha ligação chorando para desabafar. Porra, mas eu gosto de você, mas ele nunca disse. E quando ele disse, já era tarde. A imagem criada dentro da mulher desse homem já tinha ficado como amigo, um ser como se fosse assexuado. Ela não viu nele um homem viril, simplesmente um macho humano. Simplesmente isso, gente. Esse cara, então, antes de tomar uma atitude dessa, ele fica, ai meu Deus, se eu pegar na mão dela, ela vai xingar. Ai meu Deus, eu vou passar vergonha. Ai meu Deus, todo mundo tá olhando pra mim. Ai meu Deus, ai meu Deus. Quando ele tá no 10º, ai meu Deus, chegou outro cara e falou, oi, tudo bem? Eu vim aqui te conhecer, senta do lado dela. Ele fica lá chupando o dedo. Por quê? Porque ele não tem o mínimo de audácia. Porque como que você tem audácia com algo que você acha que é sagrado? Como que você tem audácia se sua ânima, eu vou falar o que é ânimo e o que é ânimo, sua ânima é super exaltada? O homem tem testosterona e um pouquinho de estrogênio. Mulher tem um pouquinho de estrogênio, bastante estrogênio e pouquinha testosterona. Existe, segundo Carl Jung, o correspondente psíquico. O homem é ânimos e mulher anima. Só que o homem tem um pouquinho de anima. Se eu tiro todo o estrogênio do homem, dá problema. Se eu injeto um monte de estrogênio no homem, ele se torna uma mulher. Alguns caras têm essa anima muito exaltada, talvez por uma questão com a mãe, quando vão entrar aqui, ele se torna muito dócil, ele se torna assim um sacerdotezinho, ele se torna assim um cara parecendo que é assexuado. O olhar dele, pelo amor de Deus, eu vou contar uma outra história aqui sobre o olhar. O olhar dele transmite isso para as mulheres. Cara, você está exalando isso. Você está vazio às vezes de mãe, você está vazio de pai. Alinha isso, não é na mulher que você vai encontrar esse afeto. Mulher quer homem, homem já formado. Não quer aquele menino que está buscando a mãe. Ela não vai entender isso, você também não tem consciência disso, e o que vai acabar acontecendo é que você vai ficar
sozinho, e vai ficar chateado pra caramba, porque nunca dá certo. Nunca dá certo, você não sabe o que você faz. Antes de falar um oi pra mulher, seu coração já foi parar na boca, você já suou frio, você já pensou 500 vezes antes de fazer isso. Enquanto o outro cara que ele tá minimamente equilibrado, ele vai e faz. Se a mulher, olha, não quero, não tem problema nenhum. Tem tantas outras. Percebe? A partir do momento que essa ânima, essa sua porção feminina, ela é latente, você se torna um amigo, porque a psiquismo da mulher te vê como igual. Não vê como o oposto que, gera a atração. A mulher é profana e a mulher também é sagrada. Ela tem aquela coisa do acolhimento, da afabilidade, que é uma coisa um pouquinho mais divina, mas ela também vai querer o toque, vai querer o sexo, enfim. É isso que vocês acham, que o homem é um ser sujo e que a mulher é uma mulher pura. Isso lá no inconsciente de vocês. Então vocês já chegam pedindo desculpa por ser homem, desculpa por eu te desejar, desculpa é o cacete. Isso não existe. Por isso que vocês estão se dando mal sucessivamente. É normal que um cara ouça uma mulher, quero ser só sua amiga. Às vezes é uma desculpa, e não tem problema nenhum ouvir isso. Eu já ouvi, outros caras já ouviram. Mas o cara que ouve isso sucessivamente, o problema não está nas mulheres. A questão está nele. A questão é dele, com ele mesmo. O homem, no olhar desse homem, eu conheço alguns caras assim, o olhar desse homem, presta atenção, as meninas, por favor, dão um sim ou não pra mim, se elas já perceberam isso no homem. O olhar desse homem, ele parece um olhar dos ursinhos carinhosos. Ele é afetuoso, né? Ele tá olhando, ele olha assim, ó. Aí a mulher olha, ele faz assim. O comportamento é idêntico ao de um menino. O de um menino de 6 anos que gosta da menininha na escolinha e entrega o bilhetinho com florzinha. O homem não exala isso. Um homem já cheio e formado, independente se ele é fortão, grandão, estou falando disso aqui. Um homem, ele não exala isso, é psíquico, isso é inconsciente. Certa vez eu estava num lugar, anos atrás eu era solteiro. E aí, oi Rosa, e aí eu estava sentado com um colega meu, a gente estava tipo num bar, tal, tava tendo uma feijoada, uma coisa assim, sentado com um colega meu. Tinha um outro conhecido, que não era tão chegado meu, chega uma menina. Entra no bar essa moça, essa mulher, aliás, era uma mulher. Ela cumprimenta esse colega meu que estava mais distante, que não era tão amigo meu. Tal, e depois ela vê ele conversando comigo. Eu achei ela bonita, olhei pra ela, achei o corpo dela bonito. Dei umas encaradas nela, só que eu tive que ir embora. Eu peguei e fui embora, eu tinha outro compromisso. Dias depois, ele falou pra mim, Orlando, é o seguinte, aquela amiga minha, você lembra que chegou uma assim assado? Achou você interessante. Ponto. E que eu fiz? Adicionei no direct, comecei a conversar, fui pro WhatsApp, etc. Qual que foi o feedback que ela deu pra mim? Cara, sabe uma coisa que me chamou a atenção em você? O teu olhar. O teu olhar parece que me fuzilou. O teu olhar é dominador, ele é penetrante. Aquilo me chamou muita atenção, aquilo me desconcertou. Então, para quem havia me perguntado do olhar do tarado, esse não é o olhar do tarado. Porque o tarado, o que ele cria na mulher? Uma barreira de insegurança. Se você chega num lugar e olha como um tarado para uma mulher babando, você já se torna... você é rejeitado de imediato. A mulher gosta quando você olha para ela com desejo, com essa cara de tarado que você me perguntou, quando ela já é sua. Quando não existe entre vocês uma barreira de insegurança dela. Quando ela já está entregue a você, ela gosta, porque ela percebe, nossa, o homem que eu gosto me deseja. Percebe? É diferente de um cara que está acabando de conhecer uma mulher. Se ele olha com cara de maníaco, de tarado para ela, ela tende a se afastar porque ela fica com medo. Prestou atenção nisso? Gente, isso é uma questão de bom senso. Então essa mulher, voltando, ela disse isso para mim. Eu falei, olha só que coisa interessante. Não precisou dizer nada, gente. Bastou o que eu olhar. Mas por que o meu olhar exalou aquilo? Porque dentro de mim eu já estava cheio de pai e de mãe. Dentro de mim eu não estava procurando afeto. Eu não estava procurando um colo para deitar. Eu não estava procurando atenção. Eu estava procurando uma mulher adulta. Tudo em mim, ou praticamente tudo em mim, já estava bastante alinhado. Eu vi aquela mulher com um ser humano, uma mulher que tem alma, uma mulher que merece respeito, que tem uma história, mas eu também via o corpo dela, via a bunda, o peito, etc, etc, etc. Eu vi o profano e o sagrado, alinhado. Eu ando na linha do meio. Eu não tenho medo de olhar, quando eu falo, os caras que estão alinhados, que é esse ponto que eu quero que você chegue.
Eu não tenho medo de olhar, eu não tinha, porque hoje eu sou casado, não fico olhando para outras mulheres. Eu não tinha medo de olhar transmitindo o seguinte recado para elas. Olha o recado que você transmite, presta atenção agora. Olha o recado que você transmite nesse olhar. Eu me lidero, eu me domino e posso liderar nós também. Ai, Orlando, o homem não tem que liderar mulher nenhuma. Presta atenção numa coisa. Essa liderança não vem pela força. Essa liderança não vem pela tirania como era décadas atrás. A mulher não resta outra alternativa para ela. Ela se sente absolutamente confortável quando ela está com um homem que é cheio do masculino, com o feminino equilibrado. Ela gosta dessa entrega. Ela faz essa entrega com amor. Porque ela sabe que aquele homem é uma fortaleza. E é capaz de morrer por ela e pelo casal. Ela gosta, ela faz essa entrega. Os caras que não têm essa capacidade, eles querem exigir essa entrega da mulher, os mais ignorantes, porque está escrito na Bíblia, porque está escrito não sei na onde. Não. Ela só entrega quando ela sente. Quando ela sente toda essa fortaleza daquele homem. É um homem que está cheio do masculino, cheio do pai, cheio da mãe, com a imagem de mulher como mulher, sem distorção. Então, opa, aqui eu fico, aqui eu me entrego e aqui eu desejo esse homem. Eu não o vejo como meu amigo. Tudo isso, gente, começa a ser transmitido no teu olhar, que está exalando o que tem em tua psique, está exalando a tua alma. Então, como que esse homem olha para essa mulher? Ele olha como aquele menininho de 5, 6 anos na pré-escola que está olhando para a menininha que ele acha bonita. Não vai dar certo. Não vai dar certo porque você está ainda infantilizado. E o que é esse menininho que está lá ainda? Pega um livro, baixa esse livro, chama Não Mais o Cara Bonzinho. Esse livro é mal traduzido porque não tem aqui no Brasil. É No More Mr. Nice Guy. Quem é fluente em inglês pode comprar esse livro. Tá? Lá fala, necessidade do que desse homem? De validação. Porque lá atrás ele precisava sempre se aplaudir, ele precisava sempre ser validado, ele sempre teve medo de desagradar a mãe, de desagradar o pai, de desagradar os outros, porque aconteceram um monte de coisa lá que está gravado na psique desse cara, percebe? Então na vida adulta ele continua morrendo de medo de fazer um movimento com relação à mulher, dela não mais validar ele. Então ele é o cara bonzinho, ele é o cara anjinho, porque nesse espaço ele fica muito confortável, não tem como ele errar, mas ele fica como amigo. Essas dinâmicas são muito complexas e ocultas e sutis. Se você que sofre disso, está me ouvindo aqui, você começa a ligar os pontos e começa a se identificar, porque tua mente agora volta lá na infância. Júlio, mas no caso do homem que não crescer com a presença do pai na vida dele. Vamos separar uma coisa, Júlio. Um monte de cara não cresce na presença do pai. É o papel da mãe reforçar a presença do pai. O pai está em você. Às vezes o pai não convive porque morreu, o pai foi embora, o pai é usuário de droga, o pai foi internado numa clínica psiquiátrica. Eu falei já disso numa live. Esse vídeo está no YouTube. É a mãe que toma esse posicionamento de reafirmar, olha, você tem um pai, o seu pai te ama do jeito dele, eu respeito o pai, o homem e o masculino que há em você. É um jogo que a mãe precisa fazer. E várias mães já me chamaram no direct falando, comecei a fazer isso, eu não fazia, eu monopolizava os meus filhos, eu falava, o meu filho, agora eu falo, nosso filho, e reconheço o pai que há neles. Estou muito mais feliz e as crianças estão muito mais leves e equilibradas. Entende, Júlio? O que acontece com um menino que não cresce? Não é o ideal, mas acontece. O menino que não cresce com essa referência, ele busca às vezes num tio, no irmão mais velho, num padrasto, né, que ele vem a ter na vida dele, que é um cara legal, que esse cara conduz ele para mostrar como as coisas funcionam, mas sem virar as costas para aquele pai biológico. É bem complicado. Eu não vou te negar que isso é complicado, não. E hoje um monte de moleque cresce sem a figura do pai. Ou então, o pai já tem uma questão mais... O pai é um homem, e isso eu me identifico. Ok, cresci com o meu pai, beleza. Mas meu pai era um homem muito mais meio artista, aquela coisa assim, mais paz e amor e tal. Ele não tinha esse aspecto. Não tem importância. Você cria, você modela esse comportamento recebendo esse pai do jeito que ele é em seu coração. Quando você recebe esse pai,
você recebe todo o masculino. O avô, o bisavô, o tataravô e todos aqueles que vieram para trás estão transmitindo a vida até chegar em você. Se você se volta contra eles, você interrompe esse fluxo. Isso é uma questão aqui de ambiente sistêmico, de constelação familiar, e não é o objetivo aqui da live. Eu fiz várias lives falando sobre isso. Isso é um trabalho prático de reconhecimento desse pai e de reconhecimento dessa mãe. Então não se deve usar isso como desculpa. Eu cresci só com a minha mãe e agora eu me dou mal com as mulheres. Não. Você sempre tem a possibilidade, enquanto você estiver vivo, de fazer diferente. Se você não se importa de ser só amigo, se você é um sujeito que não tem lá muita atração pelas mulheres, se às vezes você tem uma missão tipo de sacerdote, de terapeuta, artístico, esses trabalhos assim que envolvem muito o feminino, ok. Por isso que eu falo aqui, eu não julgo, não acho que o comportamento deva ser esse que eu estou ditando aqui. Eu estou dizendo aqui, aliás. O que eu estou falando aqui, me comunicando, é com os caras que sofrem, que estão sofrendo com isso. Cara, eu não consigo fazer diferente. Eu não sei o que acontece, que eu sempre fico para amigo. Eu me aproximo de uma mulher, não sei. Eu já olho para ela assim, já me imaginando, apresentando ela para os meus pais, já imaginando que cor vai ter o cabelo dos nossos filhos, já imaginando assim que eu tô deitado no colo dela, desabafando. Visão distorcida. Por quê? Tá faltando alguma coisa, não tá preenchido. Percebe? Imagem distorcida do feminino. Atinge um monte de cara. Inclusive caras mais velhos, como eu falei pra vocês. A questão desses caras que eu tô falando não é beleza física. A questão desses caras não é que eles estão quebrados financeiramente. Não são caras com esse perfil. São caras que têm aparência física normal, são caras que têm o trabalho deles, que estão situados na vida, mas são caras que sempre ouvem das mulheres: quero ser sua amiga só. Tá faltando o elemento. Ele está com uma energia igual a da mulher. Os iguais se afastam. A mulher, ela é igual você ter uma mulher que ela é grosseira, que ela é... todo momento fala um palavrão, que ela se comporta o pior do que o masculino tem. Você fala, nossa, sei lá, não tipo assim, não rola. Saca? Uma mulher masculinizada, não rola. É porque esses homens são femininos. Eu não falo aqui, por favor, de orientação sexual. Eu não estou falando aqui de homossexualidade. Eu estou falando de homens heterossexuais que sempre ficam como amigos das mulheres por causa desse monte de informação que está passando pela psique desse sujeito. E que vai continuar passando se ele não souber se movimentar, se ele não olhar para trás. A resposta está lá para trás. Não vai estar nas mulheres, não vai estar no videozinho de sedução. Nos videozinhos de sedução que vocês gostam de assistir no YouTube, você aprende a fazer 2 ou 3 gracinhas como se fosse um cachorro adestrado. Tá? Quando recebe o ossinho da mulher, aí vocês se perdem, ficam doidos e beleza física. A questão desses caras não é que eles estão quebrados financeiramente. Não são caras com esse perfil. São caras que têm aparência física normal, são caras que têm o trabalho deles, que estão situados na vida, mas são caras que sempre ouvem das mulheres: quero ser sua amiga só. Tá faltando o elemento. Ele está com uma energia igual a da mulher. Os iguais se afastam. A mulher, ela é igual você ter uma mulher que ela é grosseira, que ela é... todo momento fala um palavrão, que ela se comporta o pior do que o masculino tem. Você fala, nossa, sei lá, tipo assim, não rola. Saca? Uma mulher masculinizada, não rola. É porque esses homens são femininos. Eu não falo aqui, por favor, de origem distorcida. Por quê? Tá faltando alguma coisa, não está preenchido. Percebe? Imagem distorcida do feminino. Atinge um monte de cara. Inclusive caras mais velhos, como eu falei pra vocês. A questão desses caras que eu tô falando não é beleza física. A questão desses caras não é que eles estão quebrados financeiramente. Não são caras com esse perfil. São caras que têm aparência física normal, são caras que têm o trabalho deles, que estão situados na vida, mas são caras que sempre ouvem das mulheres: quero ser sua amiga só. Tá faltando o elemento. Ele está com uma energia igual a da mulher. Os iguais se afastam. A mulher, ela
É igual você ter uma mulher que ela é grosseira, que ela é... todo momento fala um palavrão, que ela se comporta ou pior do que o masculino tem. Você fala, nossa, sei lá, tipo assim, não rola. Saca? Uma mulher masculinizada, não rola. É porque esses homens são femininos. Eu não falo aqui, por favor, de orientação sexual. Eu não estou falando aqui de homossexualidade. Eu estou falando de homens heterossexuais que sempre ficam como amigos das mulheres por causa desse monte de informação que está passando pela psique desse sujeito. E que vai continuar passando se ele não souber se movimentar, se ele não olhar para trás. A resposta está lá para trás. Não vai estar nas mulheres, não vai estar no videozinho de sedução. Nos videozinhos de sedução que vocês gostam de assistir no YouTube, você aprende a fazer 2 ou 3 gracinhas como se fosse um cachorro adestrado. Tá? Quando recebe o ossinho da mulher, aí vocês se perdem, ficam doidos e não sabem mais como agir. Entra naqueles processos que eu já falei em outra live, que está no YouTube também, de apaixonamento, de encantamento, de enfeitiçamento, e aí mete os pés pelas mãos. Volta a ser o quê? Menino. O menino que chora e pede o colo da mãe. Mamãe, me pega no colo, me dá atenção, mamãe, eu tô com medo do quarto escuro. A mulher não tem que te pegar no colo. A mulher não tem que ficar ouvindo tuas lamúrias, a mulher não tem que fazer papel de mãe. Se ela tentar fazer, você vai sufocar ela de uma tal forma que ela vai querer ir embora. Pelo menos a maioria das mulheres. E por fim, eu trago aqui uma questão não menos importante. Tá? Eu vou pedir para que esses caras, porventura estejam assistindo ou assistindo depois, façam o seguinte. Já aconteceu de eu pegar vários casos assim. Olha para dentro de você e veja se não há conflito com relação à sua orientação sexual. E aqui sim eu estou falando de homossexualidade. Tá? Tem vários caras que inclusive estão se casando, beleza? Só que o cara gosta de homem. Só que por uma questão familiar, dogmática, dele não se aceitar, etc, 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 ele começa a namorar uma mulher, chega a casar com uma mulher e traz sofrimento para ambos. Como você vai resolver isso? Não cabe a mim decidir. Você vai viver essa homossexualidade com dignidade? Ah, vou procurar um pastor, vou procurar um padre, vou procurar um psicólogo, porque eu não quero isso. Cara, aí é contigo. Eu quero que você esteja em paz. Vou lá nem falar de felicidade abstrata. Eu quero que você esteja em paz e viva de forma digna. Porque, não raro, a gente tem visto casos assim. Esse cara não está certo dessa orientação sexual dele, só que isso é tão pesado para ele olhar, que ele prefere fingir que não existe. Então as mulheres que se resguardem e vão percebendo ali os tipos de relacionamento que vocês estão entrando. Certo? Pessoal, era esse o recado que eu queria passar para vocês. A live hoje um pouquinho mais curta, tá? Não tem muito o que falar sobre esse tema. Falei então aqui, voltando, homens que não respeitam as mulheres, homens tiranos, machistas, nós não queremos estar aqui, tá? E falei dos homens que respeitam, entre aspas, em excesso, porque vê na mulher algo mais do que ela é. Vê na mulher algo sacro, vê na mulher algo sobre-humano, tá? E aí, não conseguem lidar, demoram às vezes 1, 2 meses para chamar a mulher para sair, porque ele quer criar todo aquele contexto como se estivesse na Europa do século XVIII, né? Ele acredita muito naquilo, ele é um idealista muitas vezes, e os tempos infelizmente mudaram. Pode ter romantismo sim, mas hoje tudo é rápido, tá? Você está interessado na mulher, conversou já com ela 1 ou 2 vezes, chame-a para sair. Ah, ela negou? Depois você chama de novo. Seja interessante, conduza, tome atitude, tome a frente, escolha o lugar, lidere com amor, lidere com empatia, não lidere de forma tirânica. Os tirânicos também vão ficar sozinhos, os tiranos ficam sozinhos. A gente lidera aqui porque a gente lidera porque a gente já se lidera primeiramente. Porque a gente já tem o nosso autodomínio. Então a gente tem condições de olhar para a mulher com olhares de homem formado. Esse olhar contempla esse domínio, esse aspecto viril. E a maioria das mulheres gosta. A maioria das mulheres se sente atraída por um homem viril e ao mesmo tempo respeitoso. Por um homem forte, corajoso, mas ao mesmo tempo cortês, que é generoso, que tem empatia. Por isso que você não fica nesse extremo aqui, esse cara que é um bronco, um boçal, e nem desse daqui que é um ursinho carinhoso. Você vai caminhar no meio. Para tanto, todos esses mecanismos que eu falei
pai, mãe, imagem criada da mulher, imagem distorcida, reconstrução de imagem e etc. Se tiver, então, alguma pergunta, alguma consideração sobre esse tema, podem fazer agora. Caso contrário, eu encerro. Vou deixar essa live salva, depois, quando der, eu subo para o YouTube e aviso vocês que a live está lá. Pode perguntar aí, pessoal, se for o caso, senão eu vou encerrar. As coisas é difícil perguntar porque a maioria tem vergonha. Geralmente vem por direct. Beleza? Tá certo então, pessoal. Obrigado por terem comparecido a mais essa live. Se essa live fez sentido para você, se essas informações forem importantes para você, salve, compartilhe com os seus amigos que precisam talvez ouvir esse tipo de informação. Bom fim de semana para vocês e até a próxima. Valeu!